Olá, sejam bem-vindos ao sexto Encontro Técnico Vidreiro. Eu sou Daiana Braga, executivo de vendas na empresa Nátrio, e meu intuito hoje é falar um pouco sobre o carbonato de sódio, também conhecido como barrilha. Nesse primeiro slide, eu vou mostrar para vocês o que vai ser apresentado. O que é barrilha, processo e classificação, barrilha natural sintética, densidade e aplicabilidade, demanda global, demanda nacional e, por fim, eu vou comentar um pouco sobre a nátrio. Barrilha, o que é? Barrilha é uma substância inorgânica, inodora, nesse caso ela não tem odor perceptível, ela é em formato de pó branco e sua fórmula química é Na2CO3, que é o carbonato de sódio. A barrilha ela pode ser natural ou sintética. Aqui vamos falar sobre o processo da barrilha. A barrilha natural ela é extraída do mineral chamado trona e ela tem dois processos distintos de fabricação. Então temos a mineração tradicional e a mineração por solução. A mineração tradicional, o mineral trona, ele é extraído do interior das minas para a superfície em estado sólido e através de esteiras eles são levados até a fábrica para o processo de calcinação, purificação e no final se obtém-se o carbonato de sódio natural em pó. Já na mineração por solução, é injetado água quente sob pressão no subsolo, que dissolve a trona e, em forma de solução, ela é canalizada e também levada para a superfície, no qual é tratado na fábrica com processo de purificação, calcinação. Então, existem esses dois tipos de processo para a produção da barrilha natural. Já a barrilha sintética, ela é obtida por meio de processos químicos. E existem dois tipos de processo. Nós temos o processo Solvay e o processo Holl. O processo Solvay, ele resulta em dois tipos de reações, a fonte de sódio e a fonte de cálcio. Já o processo Holl, que é muito utilizado na China, tem a participação da amônia. Aqui temos o tipo de barrilha, tá? A natural e sintética, após passar para vocês todo o processo de fabricação. E qual seria a diferenciação? Se você analisar o carbonato de sódio natural, ele tem um teor de cloreto de sódio menor que o sintético e o teor de ferro também. Então, para fins de comercialização, a barrilha ela pode ser tanto leve quanto densa. O que diferencia é o formato e, nesse caso, a questão da sua densidade. Então, quanto menor a densidade, que é o caso da leve, a barrilha praticamente tem a forma em pó. E quanto maior a densidade, ela acaba tendo um formato em pequenos grãos. Tá? Bom, resumindo, nós temos a barrilha natural, temos a barrilha sintética, ela pode ser comercializada pela sua faixa de densidade em leve e densa. Aqui eu vou falar um pouco também sobre a questão da aplicabilidade da barrilha em alguns segmentos. Eu vou citar os principais segmentos, tá? E ao mesmo tempo vou explicar o motivo da sua aplicabilidade e função. No vidro, tá? A barrilha é para fins de refino e o controle da viscosidade. Já no detergente em pó, a barrilha reage como um componente na produção, ela tem uma função emulsificante, ela diminui os teores de sais insolúveis e reduz a dureza da água. Já no tratamento de água, ela age como agente alcalino e costuma ser utilizado para aumentar o pH da água. Na indústria têxtil, ela nesse caso é utilizada para processar os tecidos, amaciando a goma do tecido e tratando. Tá? Na baterias, praticamente fundição de chumbo, ela é como um fundente. Tá? E, ao mesmo tempo, no processo de produção, ela remove as impurezas do chumbo, no qual isso classifica a escória, que podemos dizer como se fosse rejeitos, resíduos, como classe 1. Então, isso é muito importante no aspecto ambiental. E, enfim, demais segmentos, que eu não vou entrar muito em detalhe, que são vários segmentos de aplicabilidade da barrilha, né? Temos a parte do cerâmico, né? Temos a parte de tratamento de água que eu já comentei com vocês. Aqui, nós vamos já entrar falando sobre um pouco da barrilha, a demanda global. Quem são os produtores e exportadores?
Então, hoje nós temos uma demanda de barrilha global de 67 milhões e 800 mil toneladas ano, é a produção. Vemos aqui que a China praticamente retém uma produção de 50% da barrilha. Então, ela produz 34 milhões e 200 mil toneladas. Em segundo, temos os Estados Unidos, com 11 milhões e 800. Depois temos a Europa. Depois a Turquia, com 6 milhões e 200. E, por fim, temos a Índia, com 5 milhões e 200. Os segmentos que consomem a barrilha globalmente é vidro plano, com 28%, recipiente de vidro, com 19%, placas solares, com 8%, e outros, com 5%. Esse outros aí a gente pode incluir como fosse farmacêuticos e domésticos. Aí depois temos detergente em pó, retendo o mercado de 11%. Depois vem a parte da mineração, a indústria química com 11%, depois vem a mineração com 4%, e temos o lítio em crescimento, né? Hoje ele está em 3%. O alumínio 1% e outros, nesse caso, a gente considera os 2% globalmente. Então, praticamente 55% da demanda global de barrilha é consumida pelo mercado de vidro. Aqui tem os destaques a serem comentados, que a demanda mundial aumentou em cerca de 7 milhões de toneladas entre 2018 e 2023, sendo que aproximadamente 78% desse aumento foi devido ao vidro solar e ao carbonato de lítio. E até 2008, prevemos um novo aumento na demanda, em relação a 2023, de aproximadamente 10 milhões e 500 toneladas métricas, representando um crescimento nos principais segmentos: vidro, plano, recipiente e outros, indústria químicas, carbonato de lítio e detergente. Aqui o que eu estou querendo mostrar para vocês é sobre a questão da preocupação, tá, em termo ambiental, e a evolução da produção da barrilha natural em relação à sintética nos próximos anos. Então, se a gente analisar de 2017 até 2032, estima-se um aumento, tá, na migração da barrilha sintética para a barrilha natural. Então, no outro gráfico ali abaixo, acho que fica um pouco melhor vocês avaliarem que sempre teve muito mais sintética no mercado, e justamente para essa parte ambiental, né, a prevenção, a tendência é a produção da barrilha natural. E algumas questões que eu quero relatar é sobre a questão da volatilidade de preços, provavelmente continuará devido aos riscos energéticos e essas indefinições das guerras. A capacidade de produção com alto custo pode enfrentar pressão, acentuando novas instalações da capacidade da barrilha natural. E o aumento acentuado da barrilha natural na China deve afetar mais localmente o mercado, menor impacto externo. Então, a tendência é que, futuramente, tenhamos mais barrilha natural, principalmente na China. Nesse gráfico, eu estou querendo mostrar para vocês praticamente aonde vai ser evidente o crescimento da barrilha globalmente. Tá? Então, a gente estima-se, como a gente mencionou anteriormente, um crescimento de praticamente 10 milhões de toneladas, e os segmentos que serão influenciados serão carbonato de lítio, tá? De 8 a 11%. Esse crescimento é impulsionado pela produção de baterias íons de lítio nos Estados Unidos, União Europeia e China. Depois estamos falando sobre os renováveis, aproximadamente 10% de aumento. Esses são os painéis solares. E praticamente hoje tem 5 países que já fizeram essa mudança para energias renováveis. São eles China, União Europeia, Estados Unidos, Japão e Índia. E temos também a possibilidade de crescimento no setor automotivo. Então, no setor automotivo, a gente pode mencionar que o crescimento é a longo prazo, né, impulsionado justamente pela fabricação de veículos elétricos. E os principais mercados atualmente é Europa, China e Estados Unidos. Podemos também mencionar que na parte de vidro temos sempre o crescimento da construção civil. Mesmo lentamente, eles estão sempre crescendo devido justamente ao aumento
né, enfim, populacional em alguns países. E praticamente a construção civil deve alavancar para os próximos anos, globalmente, na Nigéria, Estados Unidos, Índia e outros países. Tá? Em termos de embalagens, também a possibilidade de crescimento, em aproximadamente, vamos botar ali, parte do mercado, né? Não chega a ser os 8%, e esse consumo praticamente é devido ao aumento de bebidas, então são garrafas de vidro. Então, se a gente analisar, tem a intenção de aumento globalmente da barrilha para esses 3 segmentos inicialmente. Tá? Gostaria também de informar que essa expansão provavelmente deve ser estabelecida em 5 milhões aproximadamente na Mongólia, tá? Fica localizada na Ásia Oriental. É um projeto que está previsto para 2025, mas inicialmente deve ocorrer ainda esse ano ou ano que vem. E o restante provavelmente deve ser nos Estados Unidos. E em relação à Europa, a expansão, nesse caso de produção, fica ainda limitada, justamente pela questão da competitividade em termos de custo, né, e o aumento de impostos em relação à questão da emissão do gás carbônico. Bom, aqui eu vou destacar um pouco sobre a questão da China, tá? Porque a China é um dos maiores produtores e praticamente consumidores da barrilha. Então, ela enfrenta alguns problemas que a gente pode colocar como desafio, tá, do supply chain, que é sobre a questão da crise energética, redução de produção, produção da demanda local, logística mundial nos portos. Então, o que eu quero mencionar sobre a crise energética? O compromisso da China sempre está voltado para a redução do CO2, tá? Então, o que acontece? Eles utilizam o carvão, tá? Que o carvão é um mineral que tem alto teor de carbono, e quando tem a sua queima, ele acaba emitindo grandes concentrações do monóxido de carbono, que é altamente tóxico para a saúde humana. E praticamente 60% da energia gerada na China é proveniente do carvão. Então, isso é um grande desafio para os próximos anos, é a redução da utilização do carvão no processo. Em relação à redução de produção, devido a essa questão, né, da poluição ambiental, impactou muito o fechamento de fábricas, e a outra questão também são cotas que tem de consumos que foram aplicadas. Em relação à produção, praticamente a China, como eu falei, é o maior produtor, porém ela é o maior consumidor. Então, 90% da barrilha que é produzida na China é destinada ao mercado interno e acaba não tendo produto para exportar para outros países. Em relação à logística, existe um enfrentamento em relação ao investimento reduzido, né? Tem a questão também das filas nos portos, que isso também ocorre, enfim, em outros países, né? Isso acaba gerando demurge. Isso aí acaba nos custos, né, finais e até mesmo atraso, enfim, do produto final até o consumidor. Opa. Bom, para finalizar, vou falar um pouco sobre a demanda global de barrilha, tá, no Brasil. O primeiro gráfico, eu quero demonstrar para vocês que praticamente a barrilha se manteve, teve um impacto durante o período da Covid, que foi de 2020 a 2022, mas se analisarmos a média entre 2020 e 2022, foi importado na faixa de 1 milhão e 400 toneladas de barrilha no ano. Porém, devido à questão da Covid, né, 2020 e 2021 foi mais complexo em relação às importações. 2022 acabou alavancando, teve uma importação de 1 milhão e 600, que acabou interferindo um pouco no mercado no primeiro semestre de 2023. Vamos botar o primeiro trimestre, no qual teve uma redução, porque o estoque ainda de produto físico estava muito alto em 2022. Mediante isso, a gente acredita que para os próximos anos, a tendência da barrilha é retornar ao mercado patamar anterior ao Covid. Aqui nós temos também a demanda de barrilha no Brasil. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Eu mostrei anteriormente a divisão de segmentos na parte global, e aqui eu estou mencionando para vocês no Brasil. Então, 50% da barrilha é utilizada no mercado vidreiro, 25% em detergente,
Indústria química, 15%. E em outros, que nesse caso incluem indústria têxtil, tratamento de água, fundição de chumbo, clorifício cerâmico, são 10%. Se a gente analisar, o vidreiro está muito próximo globalmente, que seria os 55%, né? Isso eu estou falando do Brasil, tá? Comparando com o global, falado anteriormente. Detergente em pó, se você analisar globalmente, é 11% do consumo da barrilha. Aqui no Brasil, ainda é 25%. O que significa? Que a nossa cultura ainda está muito voltada para o detergente em pó. E praticamente em outros países já fizeram a migração para o líquido, no qual não se usa o carbonato de sódio. Bom, aqui ao lado tem a questão da onde é importada a barrilha para o Brasil. Então, se a gente analisar, a maior importação vem dos Estados Unidos, depois temos a Europa e a China, com um percentual muito pequeno ainda no Brasil. E só destacando aqui, para a gente poder terminar, tá, essa parte da apresentação da barrilha, os Estados Unidos é o maior exportador de barrilha densa para o Brasil, devido à exploração das jazidas carbonáticas que existe em Wyoming e na Califórnia. Então, praticamente hoje o Brasil retém muito produto americano e provavelmente para os próximos anos, devido ao crescimento, devemos aumentar um pouco mais ou equalizar essa importação. Bom, termina aqui essa parte sobre barrilha e agora gostaria de falar um pouco sobre a Natrio. Bom, a Natrio é líder na distribuição de barrilha, tá? É uma empresa global especializada na importação e distribuição de produtos químicos secos e grande volume. Nosso foco é justamente em logísticas eficientes e praticamente o nosso carro-chefe é o carbonato de sódio, a barrilha. Tá? Então, nós somos reconhecidos globalmente, temos segurança de fornecimento, prezamos muito pela qualidade do nosso produto, credibilidade e respeito principalmente ao meio ambiente. Em relação à eficiência, profissionalismo e inovação, isso também é muito impulsionado na Natrio. E, praticamente, isso é um dos pilares para os nossos sucesso, né? Para o nosso sucesso ao longo dos últimos 40 anos. Aqui, eu vou falar um pouco aonde a Natrio tem seus armazéns e praticamente quanta gente importa de barrilha em todos esses locais. Então, a nossa distribuição de carbonato de sódio equivale a 1,5 milhão a 2 milhões por ano. Então, a gente tem na Colômbia, no Brasil e na Austrália. Então, são os 3 países que nós temos o carbonato de sódio e distribuímos para os segmentos já comentados anteriormente. E a nossa armazenagem, a nossa capacidade é 520 mil toneladas. Tá? Em relação à China, a gente tem um escritório e a Argentina é um pré-operacional. A Natrio, no Brasil, ela foca justamente na garantia de abastecimento para os clientes e a qualidade de produto. Então, a gente movimenta em torno de 400 mil toneladas ano. Ela é constituída de 50 colaboradores diretos. Temos uma capacidade de armazenagem de 200 mil toneladas, analisando que são 16 navios por ano. Tá? E ele para praticamente em 30 portos. Nós temos 5 terminais no Brasil e novos projetos em evidências, que é a questão da soda cáustica líquida, que a gente já começou a distribuição, mas isso está focado ainda na região sudeste, e o sulfato de sódio a gente também está já há 4 anos nesse mercado, e provavelmente a tendência é de crescimento, isso no Brasil. Opa, peraí que não foi. Bom, a Natrio ela consta com 3 terminais no Brasil, nós temos em São Francisco do Sul, com uma capacidade de 135 mil toneladas, temos em Itaguaí com uma capacidade de 20 mil toneladas, São Sebastião, 30 mil toneladas, Recife, 12 mil, e em Salvador, 12 mil. São Francisco do Sul, esse armazém é próprio da Natrio. E lá a gente oferta com barrilha e outros produtos, que eu vou mais à frente mencionar para vocês. Então, aqui estão os nossos principais serviços, né? Abastecimento no Brasil,
Os nossos produtos vêm em transporte a granel, tá? Temos a questão da transferência de carga que é feita, armazenagem e manuseio de embalagem e a parte de transporte rodoviário. Aqui temos os produtos que são comercializados. Carbonato de sódio é o carro-chefe. Temos também a barrilha, que é a semidensa. Temos sulfato de sódio. O carbonato de bário e fluorsilicato de sódio nós importamos na condição de take or pay. E a soda cáustica, que é um novo projeto em evidência. Bom, somos certificados com o PRODIR, que é um processo de distribuição responsável. É um programa que exige uma abordagem sistemática voltada para as questões de qualidade, saúde, segurança, proteção do homem e do meio ambiente. A entrega dos padrões da empresa é mapeada de acordo com a ISO 9000 e a ISO 45001 para uma variedade de negócios e indústrias. Só destacando aqui que, como nós somos distribuidores, tá, não tem a exigência da ISO 9000. Né? Então, o PRODIR já é um certificado que justamente abrange todos os aspectos de uma ISO 9000. Bom, agradeço muito pela participação nesse 6º encontro técnico vidreiro. Espero ter passado para vocês as informações necessárias. Porém, em caso de dúvidas ou necessidade de uma cotação, necessidade de informações sobre um projeto, está aqui meu contato, é debraga@natrio. E também temos o Claudemir, que é o técnico responsável da empresa, também que poderá ajudá-los. E caso queiram saber um pouco mais da minha empresa, vocês podem entrar no site, que é a natrio.com. Muito obrigado